Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao programa Filosofia em Foco. Nesta live, vamos falar, ou melhor, vamos tecer comentários sobre os princípios, as considerações iniciais da filosofia. Com Marcos Nascimento, que é mestre em filosofia, vamos abordar esse tema para você. Então, eu já inicio perguntando, Marcos, antes da filosofia surgiu a mitologia grega. Então, eu queria que você falasse isso e com a relação da mitologia grega, em seguida, com o nascimento da filosofia. Ok, Walter. Obrigado pela pergunta. Sejam bem-vindos todos e é um prazer estar aqui com vocês, inclusive com o compromisso, né, que havíamos falado no vídeo do lançamento, de que hoje estaríamos trazendo para vocês essa abordagem sobre a filosofia. Veja bem, na realidade, toda a cultura de todo povo, antes de que ela tivesse um pensamento racional, antes que fosse uma cultura racionalizada, né, antes que a razão tivesse premente ali, eles não tinham como encontrar explicações para as coisas do dia a dia. Então, sempre lançaram mão de explicações através do mito, né, através da mitologia, para explicar aquelas coisas que racionalmente não se conseguia explicar. Isso em todos os povos, por isso a gente vai encontrar a mitologia japonesa, a mitologia chinesa, a mitologia nórdica, a mitologia dos índios. Mais especificamente aqui, Walter, nós estamos tratando da mitologia grega, porque é o link que ela faz com a filosofia. E a filosofia nasceu na Grécia, como a gente sabe, né? Então, veja bem, os gregos, como nós hoje, temos sede de conhecimento, de saber, de descobrir as coisas, né? E eles também tinham sede de saber o porquê do trovão, né? O porquê de um raio, o porquê chover, né? O porquê anoitecia, né? Porque amanhecia. Mas ele não tinha explicações científicas nem racionais para esse tipo de fenômeno. E daí que eles lançam mão da mitologia, através dos mitos, né, para exatamente dar sentido e significado àquelas coisas que racionalmente eles não tinham condições de explicar. Coincidentemente, dessa época, a gente pode contar com a presença de dois grandes poetas gregos, né, que são Homero, né, e Hesíodo, entre outros, mas vou citar esses dois apenas, por enquanto. E Homero, com as suas grandes obras, que foi uma delas é a Odisseia, né, que trata do retorno de Odisseu depois da guerra de Troia, né, e a outra que é a Ilíada, que é exatamente o que trata de todo o conflito entre gregos e troianos, que a gente conhece muito bem essa história através de filme e tudo mais. Então, esses dois poetas, eles foram quem, na verdade, construíram todo um processo de crença mitológica para justificar, explicar, dar sentido e entendimento para aquelas coisas que a racionalidade não conseguia entender, né? Então tinha os deuses, né? Por exemplo, na Teogonia de Hesíodo, né? Que tem uma das obras dele que é a Teogonia, ele trata exatamente de como os deuses nasceram, Monte Olimpo, Zeus, né, com seu raio, era o deus dos deuses, né? Isso. Aí tinha Afrodite, tinha Hera, tinha Dionísio, né, tinha o Poseidon, enfim, todos aqueles deuses que eram uma religião politeísta, portanto, vários deuses, né? E eles tinham o poder e esses mitos eram uma relação era uma relação entre mortais, que eram os humanos, os deuses e as crenças. E essas crenças eram exatamente o que justificava essas teorias, dava suporte para essas teorias. Por exemplo,
só para citar dois casos, assim, a questão do amanhecer e do anoitecer, como é que eles entendiam isso? Como é que anoitecia, como é que amanhecia? Então ele dizia que Hélio, que era um deus menor, o deus Sol, ele tinha uma carruagem dourada puxada por 4 corcéis. Esses corcéis eram flamejantes e que percorriam toda manhã cedo, ao amanhecer, na alvorada, ele vinha exatamente para iluminar a terra, certo? Então ele explicava dessa forma. E depois que eles iam embora, aí quando já estava no finalzinho da tarde, qual era a explicação que se dava? Selene, que era a irmã semideusa, a deusa irmã de Hélio, que era a deusa da lua, vinha com uma outra carruagem, que era uma carruagem prateada, não dourada, puxada por 2 cavalos, que vinha exatamente para dar esse aspecto prata que tem a lua para iluminar a noite. Olha aí, então, tá vendo? Essas 2 explicações mitológicas eram dadas exatamente porque não existia uma explicação racional para poder a gente entender o fenômeno natural. E assim era, tinha explicação para tudo. O mito da democracia, o mito do fogo, como é que o fogo chegou ao homem, né? E por aí vai. Então, a mitologia tinha esse papel de explicar as coisas antes de que a racionalidade chegasse até a mente do homem. Aí, detalhe, só que com o tempo essas crenças elas foram perdendo o seu sentido. Por quê? Porque se dizia, o Monte Olimpo, era um lugar onde se situavam os deuses. Ficava no ápice da montanha mais alta que tinha na Grécia. Então, o que aconteceu? Um belo dia, alguém conseguiu escalar essa montanha e quando chegou no ápice da montanha, não encontrou o Monte Olimpo nenhum. Aí não as crenças, né, se desmancham, né? Não havia deuses, não havia Monte Olimpo. Aí volta e sai comentando isso. Outro, dizia que Poseidon era o deus dos mares, né? Que cuidava dos mares, e o alto mar com seus monstros e tudo mais. O homem construiu embarcações capazes de navegar mar adentro e nunca encontraram nem Poseidon e tampouco esses monstros que se falavam. Quando voltavam de suas viagens, faziam os mesmos comentários. Então, coisas desse tipo foram acontecendo e os gregos, alguns gregos, aqueles mais espertos, né, mais ligados, digamos assim, que tinham mais sede de conhecimento, começaram a questionar isso e partiram para investigar um processo sobre as coisas da natureza, partindo da contemplação, da observação, e da contemplação e da observação vinha aquela capacidade de puxar pela racionalidade. E qual era o objetivo deles? Era encontrar um princípio que fosse comum a todos os seres, ou seja, de que é constituído o copo, a planta, o homem, o tijolo, etc. Tem que ter uma coisa que ali... Então, para eles, tinha que ter um princípio que fosse universal, que dava exatamente essa configuração de como essa coisa era construída. E aí, esse princípio em grego chama-se arquê, né? Princípio em grego seria arquê. E eles vão em busca dessa pesquisa e começam. Então, o filosofar propriamente dito começa com esse tipo de pensador, que, na verdade, esses pensadores são conhecidos hoje como pré-socráticos. Por que pré-socráticos? A gente pode imaginar que é simplesmente porque eles vieram antes de Sócrates. Entendo. Mas, na verdade, Walter, não é bem assim, porque alguns deles, inclusive, foram contemporâneos de Sócrates, né? Então, me parece que essa denominação pré-socrática tem mais a ver com a abordagem do tipo de conhecimento que eles traziam, investigavam,
que era um conhecimento ligado a physis, em grego. Physis quer dizer a natureza. Então eles eram ligados à physis, que queriam descobrir os mistérios da physis, da natureza, formando uma cosmogonia, uma cosmologia, melhor dizendo, uma cosmologia, ou seja, querendo compreender o estudo daquele universo, né? Já o Sócrates, ele, ao contrário, tratava de uma questão mais antropológica. Ele trazia a questão para o centro o centro humano, as questões da virtude, do bem, do mal, do conviver bem, de como se relacionar. Então houve essa mudança. Eu acredito que esse nome pré-socrático está mais em função do tipo do conhecimento que cada um deles abordava do que necessariamente em função de que um vem antes e outro depois. Pois bem, Marco, então só para concluir. Pronto. Aí o que é que acontece? Veio uma luz aqui na cabeça. Aí com isto, o que é que acontece? Há aquela luzinha que acende, que há a mudança de simplesmente se acreditar na crença do mito, porque o mito era uma coisa sagrada, porque era contada por um rapisodo, alguém que recebeu digamos assim, um poder para fazer aquilo, e a palavra do narrador, né, do mito era como fosse, era divina, ninguém questionava. Entendi. Né? E paulatinamente, aos pouquinhos, foi se perdendo, e com os pré-socráticos surge o início da filosofia. Então era justamente isso que você falando aí vai despertando na gente, e acho que você que está assistindo já dá para entender. Antes, né, tinha os narradores, falava dos mitos, das lendas, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, e alguém descobriu que não era bem assim. Então, a partir desses estudiosos que foram procurar, vamos dizer assim, a verdade que estava por trás daqueles mitos, começam a se descobrir algo ao tempo que vai tendo uma descrença, penso eu, da própria mitologia, porque nasce esse pessoal atrás da razão. Então, a partir daí, nasce a filosofia, e com a relação, por exemplo, o que ela desencadeia daí para frente? Eu antes de responder a pergunta, ainda fazendo um complemento da primeira, porque a filosofia teve esse papel, melhor dizendo, a mitologia teve esse papel de educar os gregos, a mitologia, os gregos antigos. E a filosofia, que nasceu na Grécia, teve o papel de educar o Ocidente, nós no Ocidente, né? Mas a mitologia, ela teve um papel fundamental na educação deles, e teve uma influência, e ainda tem, muito grande sobre nós. Por exemplo, se você olhar os meses dos anos, são influência da mitologia. Da mitologia. Por exemplo, janeiro, quando você tem um problema que não consegue resolver, o que é? O calcanhar de Aquiles. Que vem da mitologia grega. Mitologia grega. Por exemplo, quando você... por exemplo, o Nietzsche usou muito da mitologia grega nos textos. Por exemplo, quando ele usa Apolo e Dionísio, né? Para tratar, para dar conceitos na filosofia dele. O Freud usou isso também. O Freud usou, por exemplo, as tragédias de Sófocles, isso, de Édipo Rei, para dar o complexo de Édipo. Né? Isso mesmo. Que tem o estudo. Então, a gente vê que a mitologia, ela não se limitou àquela coisa ali, não, ela teve uma repercussão muito grande, e ainda hoje tem. Teve um propósito, né? Educativo, né? Como você disse. Sim. A propósito, Marcos, e você pode até discorrer também sobre isso, um dia desse eu assisti um filme interessante para crianças, jovens, e falava um pouco de você não ser negligente. E eles recorriam à mitologia grega, mostrando o seguinte, a história de Dédalo, né? Sim. E do filho que voa, né? O Ícaro. E ele diz o seguinte, que o pai sempre dizia, não vá muito longe, porque
vai derreter. Se você chegar mais próximo do Sol, vai derreter a cera, as penas vão cair e você cai. Então não seja, a lição que fica, não seja negligente. Voe, mas com prudência. E Ícaro não foi prudente. O que aconteceu? Voou empolgado, cada vez mais alto, derreteu a cera e ele caiu. Então a mitologia grega, como você diz, a mitologia, ela serve, apesar de, claro, depois vir esse pessoal que você vai explicar, que traz o conhecimento, mas do ponto positivo eu penso que era a lição que ficava por trás, sim, educativa, sim, é isso? Sim, perfeito. De inclusive guiar a vida dos gregos, em todos os sentidos, né? Mas já a outra pergunta que você fez... Aí, a partir daí é o seguinte, se a descrença, não digo esse lado educativo, mas começou a haver a descrença, porque mitologia começa a dizer é lenda, como a gente diz aqui hoje, não é verdadeiro. A partir daí deu vazão à criação, a outra corrente, que é a filosofia, que tem como base, penso eu, como você disse, ser racional, e procurar ver as coisas a partir da natureza. Então ela nasce a partir daí, a filosofia, Marcos? Isso, ela nasce com os pré-socráticos, com essa filosofia que está, digamos assim, voltada para a natureza, para a physis, portanto, mas Sócrates logo em seguida retoma, o foco do pensamento para um pensamento mais antropológico, ou seja, mais centrado no homem, não é assim? Então, a pergunta que você me fez é... Justamente que nasce a partir daí. Sim. Ou seja, ao apagar de uma, a outra foi ficando assim mais... Você quer saber o que é a filosofia? E o que é a filosofia? Sim. Ah, tá. Então, veja bem, ela surge dentro desse aspecto, que eu já acabei de falar, entre descrença da mitologia e da racionalização do pensamento, para dar sentido e significado às coisas de maneira racional. Mas se você me pergunta, por exemplo, o que é a filosofia, talvez eu comece dizendo por aquilo que ela não é, certo? Então eu posso começar dizendo o seguinte, que a filosofia não é ciência, certo? Ela não é ciência. Posso dizer que a filosofia é uma interpretação crítica ou uma análise crítica dos processos da ciência, seus métodos, a implementação de seus resultados, tomando como base os princípios éticos e quando necessário, acionando a lei e consequentemente a justiça para a sua não implementação, quando há uma possibilidade de que essa ciência avançou e não é para o bem da humanidade em algum aspecto. Por exemplo, a clonagem de seres humanos, um exemplo, Mas também a ciência não é religião, mas um método crítico sobre as origens das religiões, suas crenças, etc. Também ela não é sociologia, não é psicologia, ela não é arte, mas sobretudo ela é, como eu disse, uma abordagem interpretativa e crítica sobre todas essas coisas, inclusive sobre as ciências particulares, certo? Entendi. Agora, se você me pergunta, por exemplo, etimologicamente, o que é filosofia, ou seja, qual a origem dessa palavra, eu vou te dizer que ela parte de duas palavras gregas, que é sofia, que significa sabedoria, e philos, que vem de filia, que é amor, amizade. Portanto, a sabedoria, a filosofia seria amor ou amizade pelo saber, pela sabedoria, pelo conhecimento, certo? E quem primeiro deu essa definição, que ficou até hoje, foi um pré-socrático, muito conhecido por todos nós, chamado Pitágoras, que era matemático, inclusive, era um pré-socrático da escola pitagórica, mas que também era matemático, e hoje a gente viu falar muito dele por conta do teorema de Pitágoras. Né?
quebrou muito o juízo disso na escola. E a propósito, Marcos, só quebrando o clima, eu tinha um amigo que ele era formado em matemática e estava fazendo filosofia. Ele disse, rapaz, hoje já estou bem resolvido, mas no começo foi uma guerra, porque eu trabalhava com uma coisa concreta, como 2 mais 2 são 4, né? 3 vezes 4, 12, e de repente entra uma coisa que tem a ver com pensamento que não é, para mim, não era palpável. Por isso eu já emendo uma pergunta também, depois que você completar aí seu raciocínio, e dizer o seguinte: filosofia, que tem a ver com conhecimento, a palavra assusta as pessoas ainda ou não? Mas eu ainda estou respondendo a outra. Certo? Tudo bem, mas você já depois emenda essa. Porque, na verdade, Walter, como eu disse, o Pitágoras, quando deu criou, né, esse conceito, essa definição para a filosofia, ele tinha a seguinte compreensão. Ainda estava naquela fase de mitologia e racionalidade, em transição, né, que as coisas não mudam do dia para a noite, tem um período de acomodação e tudo mais. Então ele dizia que a sabedoria, propriamente dito, era propriedade dos deuses, né? A sabedoria era propriedade dos deuses, mas os homens, por serem crentes nos deuses, tinham, digamos assim, a liberdade de ser amantes da sabedoria. Olha só que virada. Olha aí. Né? Eles poderiam ser amantes da sabedoria, né? E por isso que justifica bem esse conceito e que eles poderiam ser amantes da filosofia e se tornariam filósofos, né? Filósofos. Mas sobre isso eu também queria dizer o seguinte, que para você ser um filósofo não precisa ir na academia, mas também o fato de você ir na academia estudar não quer dizer que você seja um filósofo, porque filosofia é mais que isso. Com o tempo a gente vai chegar nessa... Vai ter várias lives daqui para frente e a gente vai destrinchar isso. Bom, então, em suma, eu poderia dizer assim que a filosofia, ela é algo que, digamos assim, nos desperta, nos faz despertar através de um esforço racional, para que a gente consiga enxergar com os olhos da mente aquilo que se é incapaz de enxergar com os olhos da visão. Olha aí, certo? Ou seja, ela vai fazer você enxergar além das aparências, né? Porque você olha e vê, mas às vezes nem sempre aquilo que você está olhando e vendo né? Ela dá essa possibilidade de que a gente possa ter essa capacidade, entendeu? Entendi, né? E a partir do que você falou, explanou, a gente já parabeniza Pitágoras, não só pelo grande matemático que foi, mas também pelo belo conceito que ele deu à filosofia, né? E voltando ao nosso tema, eu queria voltar a essa questão intrigante, que eu acho que muita gente já me perguntaram também, assim, a filosofia, essa palavra, a palavra em si, porque remete a estudar muito, etc. Ela afasta as pessoas? Isso, uma boa pergunta. E eu tenho percebido que, mais do que nunca, hoje a gente tem percebido esse medo, certo? Veja só, o que é necessário para que alguém possa desmistificar isso, né? Compreender. Primeiro, coragem. É necessário coragem. Certo? Depois de coragem, vontade. Depois, voltar a despertar o gosto pela leitura. Por quê? Porque filosofia com leitura é difícil. E sem leitura, amigo Walter, é impossível. Olha aí. Então, mas filosofia não é essa coisa do outro mundo que a gente acha que é. Certo? Até porque Hume tem uma definição de filosofia que eu não vou trazer agora, porque quando a gente for tratar sobre a filosofia de Hume eu vou trazer esse conceito. Mas assim, a filosofia, por exemplo, o que as pessoas fazem no dia a dia? Elas estão, de certa maneira, filosofando, estão discutindo sobre coisas,
Só que é um filosofar que está dentro do que a gente chama do senso comum, certo? Ela está dentro do senso comum. Por exemplo, veja bem, acompanhe esse exemplo que eu vou dar. O limiar entre o senso comum e o bom senso é muito tênue, entendeu? E do bom senso para o senso crítico é um pulo também. São evoluções. Então imagine o seguinte exemplo. Vamos supor que eu, preocupado com a reunião de hoje, porque estava marcado para 7h30, eu tivesse perguntado a Walter: Walter, que dia é hoje? E depois perguntasse a Walter ainda: que horas são? Minha expectativa é que você tivesse um relógio para me dizer as horas e um calendário para me dizer o dia, para que eu não perdesse o dia e a hora dessa reunião, da gravação, correto? Correto. Pronto, isso é uma conversa dentro do senso comum. Você vai tomar uma cerveja ali, você conversa sobre muitas coisas. Maria bonita, mora numa casa grande, sabe? Isso é o que corre. Só que, de repente, ao invés de fazer essa pergunta para você, eu faço a pergunta: Walter, porque se eu pergunto as horas e pergunto o dia, então, inconscientemente, pelo menos, eu acredito que o tempo existe. Senão não perguntaria. E estou preocupado com ele para não me atrasar. Então eu posso perguntar: Walter, ao invés de fazer a pergunta que dia é hoje, ou que horas são, vamos supor que eu pergunto: Walter, o que é o tempo? Veja, já é uma diferença grande, né? Que eu dei aí para você responder e para a gente trazer a discussão. Na hora que eu faço essa pergunta, veja que eu já saí do senso comum, eu estou no bom senso. Por quê? Porque eu estou investigando alguma coisa, eu estou com sentido de investigar, de perscrutar, de indagar, de buscar uma resposta que eu não tenho. E se eu continuo nesse propósito do bom senso, aí eu vou para o que a gente chama de senso crítico. Aí a gente já está numa atitude filosófica. Então veja que a filosofia não é distante do nosso dia a dia. Verdade. Como as pessoas entendem. E a primeira pergunta é muito fácil de você responder, basta ter o relógio. No dia a dia, como você diz, senso comum, todo mundo tem, etc. Hoje até pelo celular. E também o dia você vem na cabeça, porque vem acompanhando. Agora, na hora que você pergunta o que é o tempo, a pessoa já para. Epa, o que é que eu vou dizer sobre isso? Tem que ter um pouco de conhecimento e a partir do que diz, penso eu, né, Marcos? E você vai fazer indagações, é isso ou não é isso? Aí entra no senso crítico, não é isso? E aí já é uma atitude filosófica. Pois bem, agora eu queria saber o seguinte, Marcos, a gente falou assim, filosofando, mas eu penso que a pessoa que está em casa, nos assistindo, o internauta, né? A pessoa que está ligado agora nas redes sociais, vendo essa live ao vivo, ele pergunta: a filosofia tem alguma utilidade prática? Você poderia dar um exemplo sobre isso? Ou é só coisa de ficar estudando e conversando? Essa pergunta ela é engraçada, é séria e é bizarra também. Engraçado. Veja bem, na academia, quando a gente estava fazendo a graduação, a gente tem uma brincadeira que, preste bem atenção, a gente tem uma brincadeira que o colega dizia o seguinte: o que é filosofia? Perguntava assim, brincadeira, o que é filosofia? Já esperava a resposta. Aí o colega dizia: filosofia é aquilo com a qual ou sem a qual tudo permanece tal qual. Repito, filosofia é aquilo com a qual ou sem a qual tudo permanece tal qual. Ou seja, isso não serve para nada. O pessoal dizia, né? A princípio, né? Mas quando a gente vê assim, até técnicos, né? Eu me lembro, meu pai dizia muitas vezes assim, né? Ele não tinha o estudo, mas a pessoa tem, como quem diz, a filosofia, o conhecimento da vida. Quando ele dizia: olha, tudo bem, o engenheiro, quando ele já tem as coisas em mente e tal, que ele sabe resolver, ou um mecânico ou qualquer outra pessoa assim técnica, ele faz. Mas quando se depara com uma coisa que ainda nunca se deparou,
ele para pensar, para buscar às vezes ter apoio. Ele dizia que isso é um pouco filosofia. Isso é, Marcos, filosofia? Começar a pensar como fazer aquilo, ou buscar conhecimento de alguém ou dele próprio para tentar resolver uma questão. É um pouco de filosofia? Não deixa de ser. Pois assim, bem. Mas assim, continuando o raciocínio da pergunta, da utilidade, né? Da utilidade, brincadeiras à parte, né? Com essa do que é, o que não é, o trocadilho, até que eu vou depois... Marcos, só permita, eu vou depois querer que você escreva para anotar, porque dizendo de primeira assim a gente não decora. Mas assim, brincadeiras à parte, se a gente parar para analisar, essa concepção de que a filosofia não serve para nada, ela é uma concepção, como eu já disse no início, porque a gente não consegue enxergar uma utilidade, um fator utilitário na filosofia no dia a dia. Mas se você observa para a física, para a química, para a biologia, para as ciências tecnológicas, para a medicina, imediatamente você já vê a prática que aquilo tem no dia a dia, a serventia, digamos assim, que aquilo tem no dia a dia. Com a filosofia isso não acontece. Mas aí eu vou entrar numa outra questão. Não sabem as pessoas do senso comum que, por exemplo, qualquer cidadão que for desenvolver ciência, qualquer pessoa que for fazer até mesmo um trabalho acadêmico, necessariamente ela vai precisar de uma coisa que chama-se epistemologia, que é uma das áreas da filosofia, que sem ela você não faz nada na ciência. Porque ela é aquilo que dá sustentação da possibilidade de um conhecimento mais próximo do verdadeiro possível. E a ciência, para ser validada, ela precisa ter confiabilidade. E é a epistemologia que vai exatamente dar isso. Mas como as pessoas não leem filosofia, então não vão saber disso. Só as pessoas da filosofia e os cientistas sabem que é assim que é. Agora, saindo um pouco desse campo e ainda sobre essa possibilidade de que ela tenha alguma utilidade, eu diria que antes de que as ciências se tornassem particulares no século XVII para o XVIII, tudo era filosofia. Não existia psicologia, não existia administração, não existia nada. Todo o conhecimento, ele era o conhecimento da filosofia. No século XVII para o XVIII, com, digamos assim, o surgimento das ciências particulares, então a filosofia se limitou. Você pode perguntar, então ela perdeu tudo que tinha? Não, ela não perdeu, porque mesmo as ciências, quando elas se dividem, elas focam numa pequena parcela do conhecimento, ela fragmentou o conhecimento. E a filosofia continuou com todo o seu, ela não abre mão disso, de todo o seu abrangência universal do conhecimento, só que ela trata daquelas questões como interpretações críticas da ciência, psicologia, da ciência médica, da ciência tecnológica, da ciência, de todas as ciências que você puder imaginar. Então ela é atuante, ela é questionadora e sempre, e aí eu vou dizer uma coisa, não importa o mundo que a gente tem hoje, se é bom ou se é ruim, foi todo ele pensado pela filosofia, certo? E talvez, só para finalizar essa pergunta que você fez, na Idade Média, a filosofia foi serva da teologia, porque ajudou a fazer a exegese dos textos, através do neoplatonismo, para decifrar, para o entendimento da palavra na Bíblia. E ainda, se a gente quiser mais uma razão prática da filosofia, eu diria dos seus ensinamentos sobre os conceitos da moral, da ética, da boa convivência, do bom, do belo, e de como a gente deve se portar em sociedade, em respeito ao outro, né? Evitando os preconceitos, olhando para o outro com um olhar de alteridade. Então, todas essas
esses entendimentos, esses conhecimentos, eles são parte da filosofia. Então, nesse sentido, eu acredito que ela é muito útil e vou finalizar essa resposta com o seguinte: se a gente considerar que o capitalismo hoje é quem manda em tudo, a filosofia talvez seja o único campo do conhecimento que ele não consegue mandar. E por isso ela é livre, ela é independente, ela tem a liberdade de criticar, de dizer, e isso faz com que os poderes olhem para a filosofia com olhos vesgos, digamos assim. Pois bem, então você nota que tem muita coisa, até o que Marcos disse, o que ele discorreu, a gente vai tirar fragmentos para os próximos programas, e já convido você para o próximo programa, que a gente vai falar um pouco sobre o conhecimento e qual o seu significado. Como você viu, quando a gente bate um papo legal, no instante chega o fim. E agora, antes de terminar, quero passar a Marcos para as suas considerações finais deste primeiro programa, que a gente tentou mostrar para vocês o que é basicamente filosofia. Ok, chegando ao final desse programa, e agradecemos a todos que nos assistem e convidar para o próximo programa, que vai ser sobre qual é o tema mesmo? Sobre o conhecimento, Marcos. Exatamente, sobre o conhecimento e seu significado, né? E, por favor, dê o like aí e, se puder, se inscreva no canal, que nos ajuda a continuar com essa atividade. Obrigado e até a próxima.